O brócolis japonês é uma hortaliça muito importante e que não pode faltar na sua horta, na sua casa, na alimentação dos seus filhos, não é verdade? E se você conseguisse produzir um brócolis orgânico na sua casa e em vaso? Seria uma boa, não é? Então, é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E para te mostrar todo o processo de como se produz brócolis orgânico em vaso em casa, vou te contar a história completa plantando o brócolis aqui com você hoje e acompanhando todo o ciclo de cultivo até a colheita. Eu sou o Bruno e esse é o canal Plante e Cozinhe. Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, hoje estou aqui no fundo da minha casa porque hoje é dia de nós plantarmos brócolis japonês aqui em vaso e ensinar todo o processo para você. Porque a gente acredita, não é verdade, Regi? Que para a pessoa ter sucesso no plantio do brócolis japonês, ela tem que aprender o processo completo. Isso é verdade, pessoal, não adianta nada eu falar para você que é você pegar a sua muda, enfiar aqui na terra e pronto, depois de 60, 70, 80 dias você vai colher o seu brócolis japonês. Não é só isso, tem todo o cuidado que você tem que ter com a planta para você ter sucesso no seu plantio. Esse processo aqui vai demorar um tempo danado, isso vai dar um trabalho danado. Então deixa aquele like, faça sua inscrição no nosso canal, porque isso é como se fosse o nosso adubo aqui do canal Plante e Cozinhe, porque ele que vai fazer a gente crescer e fazer conteúdos de qualidade para você. O brócolis japonês, que é esse que a gente tem aqui, ó, ele é um brócolis que ele se dá melhor na época do frio, inverno. Então ele gosta de temperaturas amenas para ele ter uma boa produção. Coincidentemente, aqui na minha região, no inverno é uma época mais seca do ano. E isso para mim é muito bom, porque eu consigo controlar a quantidade de água aqui na produção do meu brócolis através da irrigação. O excesso de água e o calor pode levar à ocorrência de doenças fúngicas que podem acabar com a sua produção. Então prefira essas épocas mais amenas do ano e mais secas para você produzir brócolis japonês na sua casa. Para você fazer a sua muda de brócolis na sua casa, você precisa de uma bandeja. Bandeja é esse recipiente plástico que eu tenho aqui, ó. Esse daqui é um pedacinho dela. E aí você compra ele em casas agropecuárias para você tá enchendo ela com substrato, que também você compra nas casas agropecuárias. Depois você faz um buraquinho aí de mais ou menos uns meio centímetro, coloca de 2 a 3 sementes por buraquinho desse, cobre ele com substrato e mantém a irrigação por cerca aí de 30 dias, tomando muito cuidado, porque a bandeja, vejam bem, essa daqui é uma célula, um pedacinho da bandeja, né? Isso daqui tem pouca terra, vamos dizer assim, pouco substrato, e ela seca muito rápido. Mas se você não tem tempo, não vai ficar na sua casa para ficar molhando as suas mudas e tomando conta dela, eu indico, sempre que possível, você comprar, ao invés da semente, já comprar a muda pronta numa casa agropecuária. E aí, como ela demora 30 dias para ficar nesse ponto, você já vai ter 30 dias à frente no seu processo de cultivo do brócolis japonês. Portanto, é vantajoso e eu acho que para quem vai plantar só um pouquinho, compensa e compensa muito comprar a muda pronta. De posse da sua mudinha, você vai ter que escolher o seu vaso. Eu gosto de utilizar esses vasinhos aqui, ó, que são vasinhos assim mais flexíveis e também são mais baratinhos, porque eles usam menos plástico, né, para fazer ele. Esse vasinho é um vaso de 8 litros, que ele custa R$ 3,50 aqui na minha região. Então ele tem um preço bem acessível e ele vai atender bem a sua necessidade, porque esses 8 litros é o mínimo aí necessário para o brócolis ter condição de fazer um bom enraizamento aqui no seu solo de cultivo. Para você não ter excesso de água aqui no fundo do seu vaso, além dos buraquinhos, você tem que fazer uma camada de drenagem. E olha só, o pessoal indica você fazer essa camada de drenagem com umas bolinhas que chama argila expandida e colocar por cima uma manta chamada manta bidim. Todos esses materiais você encontra em casas agropecuárias. Agora, vocês pensam que acabou o processo? Não, a gente precisa colocar aqui uma terra
para o crescimento aí do nosso brócolis. E ele exige que seja uma terra boa, uma terra que tenha bastante de matéria orgânica. O que você pode fazer, por exemplo, se você mora num apartamento ou numa casa que está tudo concretado, você não tem nada de terra? Você vai na casa agropecuária e compra uma terra orgânica ou terra vegetal que eles vendem lá. E essa terra já tem todos os nutrientes para você estar fazendo o cultivo aqui do seu brócolis. No entanto, como eu gosto de fazer sempre a opção mais barata e economizar o máximo possível, o que eu fiz? Eu fui lá no fundo da minha horta, onde eu tenho uma terra boa, uma terra preta, tirei as folhas que estavam lá no fundo e peguei essa primeira camada de terra orgânica lá do fundo da minha horta. Essa terra já era uma terra boa, mas para ela ficar ainda melhor, o que eu fiz? Eu peguei 3 partes dessa terra, coloquei num balde e peguei uma parte de composto orgânico que eu produzo aqui na minha casa, através do processo de compostagem. Eu misturei bem todos esses componentes aí da minha mistura, misturei toda a terra ali dentro do balde e adicionei ela aqui dentro do vaso, vejam bem. Deixei aqui mais ou menos um a 2 dedinhos faltando para preencher o vaso. Isso para mim é importante, porque daí o excesso de água que eu colocar aqui, ele vai infiltrar na minha terra, vai estar molhando. O excesso não, né? A água que eu colocar aqui da irrigação. Vaso preenchido. Agora o que você tem que fazer? Fazer o plantio. E para fazer esse plantio é muito simples, porém exige alguns cuidados. Vejam bem. Você vai pegar aqui a sua muda na sua bandeja, que você ou fez na sua casa ou adquiriu ela em casas agropecuárias. Você vai pegar o seu dedo, vai fazer um buraco aqui no seu vaso, mais ou menos da altura aqui do torrão, vai enfiar a sua muda e vai puxar terra em volta dela. E vai preencher, pressionar só um pouquinho, não precisa pressionar muito. Muda plantada. Agora o que a gente vai fazer? A irrigação. E tem um segredinho para o sucesso da irrigação, vejam comigo. Vou jogar só um pouquinho de água. O que foi aqui? Mais ou menos um meio litro de água. Pronto! Agora eu deixo essa água infiltrar. Vou colocar ela lá no sol agora. É importante que o lugar que você vai deixar ela seja um lugar que tenha no mínimo 5 horas de sol. Isso é muito importante para o desenvolvimento do brócolis. E não pensem que acabou o processo. Até daqui a pouco. Fala galera do Plante e Cozinhe! Voltamos depois de 30 dias para mostrar para vocês como os nossos brócolis japonês, como que eles cresceram, ficaram maravilhosos e mais maravilhoso ainda, eles vão ficar depois que eles produzirem a cabeça de brócolis. Para isso tem várias coisas importantes que eu quero ensinar para vocês agora. A primeira delas é que se surgir algum matinho aqui no seu vaso, você deve realizar a capina, retirando esse matinho pela raiz, de forma mais fácil possível com as próprias mãos. Uma coisa também que eu observei aqui no nosso brócolis é que ele está soltando brotações laterais. É como se fossem mudinhas, iguais àquelas que aparecem na couve. E essas mudinhas que vão nascendo na base do brócolis, a gente deve retirar elas para a gente drenar toda a energia para a cabeça do brócolis, para o ramo principal. Observem também que com o passar do tempo, a terra do vaso ela pode ficar um pouco compactada. Daí você pega uma colher ou até mesmo um pauzinho e dá uma descompactada superficial nessa terra, tomando muito cuidado com as raízes da sua plantinha. Então faça uma descompactação superficial. A dica mais importante é que agora a gente tem que iniciar as adubações. Nesse caso, adubações orgânicas, é lógico. Sabe qual adubo eu vou utilizar? É esse daqui, ó, o humus líquido. Ele é um adubo completo e muito rico para as plantas. Neste caso, eu vou aplicar 300 ml desse humus líquido 2 vezes por semana em cada vaso. É só pegar o humus líquido e irrigar a planta no início da manhã ou no final da tarde. Lembre-se de evitar molhar as folhas para diminuir a umidade foliar e a possibilidade de ataque por fungos. Tem 2 pragas que adoram o brócolis. São as lagartas e os pulgões. As lagartas, elas podem ser daquelas amarelas com preto
E tem também aquelas verdes e amarelas, que eu gosto de chamar de brasileirinhas. Os pulgões, eles são pequenos insetos sugadores e que se multiplicam rapidamente na sua plantação de brócolis, deixando as plantas feias e podendo até levá-las à morte. Mas não se preocupe, para essas duas pragas eu tenho um inseticida natural chamado de óleo de Neem, que após ser diluído em água, basta pulverizá-lo sobre as plantas uma vez por semana e adeus lagartas e pulgões. Galerinha, eu lembrei de uma coisa importante. Após um mês do plantio do seu brócolis, quando o pé começa a crescer bastante, nós gostamos de colocar nele um tutor, que é um pedacinho de madeira que a gente enfia dentro do vaso para que o brócolis não tombe. E assim o seu pé de brócolis fica bonito e bem produtivo. E após 70 dias do plantio do nosso brócolis japonês no vaso, esse é o resultado, pessoal. Nós temos 2 pés de brócolis lindos, cada um com uma cabeça grande, bem formada e com certeza ela vai estar muito saborosa para a gente fazer aqueles pratos maravilhosos aqui no Plante e Cozinhe. E saca só essa dica, para você colher o seu brócolis da forma certa, você deve cortar ele com uma faca, levando com ele algumas folhas do pé de brócolis. Esta é a chamada cabeça comercial de brócolis, que ela vai resistir bem ao transporte, porque essas folhas adjacentes à cabeça, elas vão protegê-la de danos físicos durante todo esse processo. Agora, se você quer cortar o brócolis e já vai levar ele diretamente para sua casa, você nem precisa cortar com essas folhinhas e aí fica bem mais fácil. Pessoal, tá aqui o meu brócolis japonês orgânico colhido no vaso. Essa semana eu nem vou precisar ir mais na feira para comprar brócolis para minha alimentação. Olha que maravilha de cabeças de brócolis. E você também animou em plantar brócolis orgânico na sua casa? Se ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário porque a gente adora conversar com todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e de nos seguir nas nossas redes sociais. Um grande abraço do Bruno e da Regi e até o próximo vídeo aqui no Plante e Cozinhe. Tchau, galera! Tchau!